Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender como criar objetos. Os objetos inicialmente podem ser representados de duas maneiras. A primeira temos que pode ser x é igual a 20 ou temos que x e a gente vai utilizar essa setinha aqui é igual a 20. Essas duas maneiras estão corretas. Porém, por uma forma didática e tudo, a gente vai utilizar mais essa situação aqui, por conta que futuramente pode ser utilizadas umas operações matemáticas e coisas do tipo. Então, para a gente poder visualizar o que é objeto, o que é operação, de maneira mais tranquila, a gente vai utilizar mais essa, tá? Mas de modo geral, as duas podem ser utilizadas tranquilamente. Lembrando que há um detalhe, quando a gente está trabalhando com programação, existe uma diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Então a gente tem sempre que ficar atento se a gente não está utilizando a forma certa ou errada. Porque, por exemplo, aqui ele vai dizer que o objeto X não foi encontrado, por mais que a gente já tenha criado. Por que isso acontece? Porque a gente está buscando o objeto X maiúsculo e esse realmente não foi encontrado. Da maneira que se você colocar aqui só X, aí ele vai dizer que o X é 20. Então a gente tem que ter sempre um certo cuidado, né, com essa questão de utilizar maiúsculo e minúsculo. Ainda assim temos outra situação, vou criar outra aqui só para a gente visualizar melhor. Por exemplo, Y, e vamos colocar aqui setinha. Essa setinha é como se a gente estivesse associando um valor, sabe? Então, por exemplo, os valores da direita são associados ao objeto da esquerda. Então temos aqui, e aí ele vai associando valores. Ainda assim, você pode criar outro, né? E aí você pode dizer aqui, ó, setinha, que esse objeto C vai ser igual a x mais y, certo? E aqui temos, vamos chamar ele, e aí ele vai dizer a soma dos dois. E aqui em environment a gente vai encontrar, né, os devidos valores de cada um, tanto de C, de Y e de X. A partir daí, a gente já pode utilizar uma função que se chama a função class. Essa função ela vai dizer a classificação do nosso objeto, porque, veja comigo, eu vou colocar aqui x e vou ver qual é a classificação. Ele vai dizer que é de classificação numérica. Por que isso? Porque existem várias classificações, podem ser matrizes, listas e datas frames, né? Porém, a gente vai trabalhar inicialmente mais com essa questão da introdução, né? Então vamos ter objetos de classe numérica e depois de outras classes, né? Enfim, a partir disso, né, para a gente saber, né, se a gente realmente entendeu ou não, eu trouxe um exercício que vai exemplificar e vai mostrar para a gente qual é a vantagem de criar um objeto. Estou com um exercício aqui, que é um exercício sobre velocidade média. Ó, vamos ler comigo. Um automóvel percorreu 510 km em 6 horas. Qual a velocidade média do automóvel nesse percurso? Seguinte situação. Vamos primeiro organizar. A gente sabe que podemos colocar aqui, quando a gente coloca esse hashtag, ele não vai atrapalhar, né? Então vou colocar atividade VM, velocidade média, certo? Tá. Qual é a primeira informação que a gente pode utilizar? Que o automóvel percorreu 510 km em 6 horas. Então eu vou colocar aqui que acompanha comigo. Eu vou colocar aqui distância, e aí eu vou colocar distância, e aí eu vou associar,
distância, vamos ver lá, a distância que ele percorreu 510 quilômetros. Então a distância eu vou associar 510, e aí eu vou colocar qual foi as horas que ele percorreu. Foram em 6 horas, né? Então eu vou colocar aqui horas 6. Agora, sabemos que para a gente encontrar o que o comando da questão pede, que a gente encontre a velocidade média. Sabemos que a velocidade média vai ser a distância pelo tempo, correto? A partir daí, a gente pode criar a seguinte situação. Ó. Velocidade média. Aí eu vou associar, né? E vou dizer que essa velocidade média vai ser o objeto distância, dividido pelo objeto horas, que nada mais é que o nosso tempo, certo? E aí eu vou chamar ele velocidade média. E aí ele vai dizer que a nossa velocidade média é de 85. Mas enfim, qual é a vantagem de se utilizar objetos? É porque a partir daí nós conseguimos visualizar melhor tudo o que a gente está fazendo. Percebe-se que está de maneira bem organizada. Temos aqui atividade, distância, hora, velocidade média. Aqui ele vai te dar todos os valores corretos. Mas essa conta aqui ela é algo que não é muito complicado, né? Porém, qual é a vantagem principal que a gente tem? É que a gente pode ter um estudo mais aprofundado. A gente pode explorar, pode fazer mais vezes. Por exemplo, eu posso perguntar aqui para ti qual seria a velocidade média se a distância dele fosse de 600. E aí eu venho aqui e ele vai dizer que é 100. E se ele tivesse percorrido por 10 horas? Aí eu venho, rodo de novo. 60. Então, ele permite que a gente faça, né, um estudo mais aprofundado, ele vai trazer mais informações. Então, a gente sempre vai ter algo mais organizado. Então, a gente já vai percebendo que aqui o programa do R ele vai facilitando os nossos problemas, né, nossas atividades, nosso conhecimento. Vamos ver aqui, a alternativa correta seria letra E, 85 km por hora. No mais, essa é a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. O objetivo da aula de hoje foi aprender a criar objetos e mostrar para que isso vai ajudar a gente, né? Muito obrigado.